Dois novos teasers de Godzilla e Kong, o Novo Império, foram divulgados recentemente, e com eles a gente parece ter finalmente a primeira cena do Shimu em ação. Pois é, pessoal, é isso mesmo. Em um breve momento a gente acaba vendo a criatura de gelo enfrentando o Godzilla enquanto prédios são destruídos em volta dos dois. Além disso, também temos algumas novas cenas do Kong que acabam ajudando a gente a entender o que vai acontecer com o gorilão após ele bater de frente com o Scar King e o Shimu lá naquele covil da Terra Oca. Afinal, como será que o Kong vai conseguir escapar de toda aquela situação? Se prepara, porque isso e muito mais a gente vai ver agora nesse vídeo de hoje. Então já chega nele deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Biralais e vamos juntos para mais um vídeo. Godzilla e Kong, o Novo Império, contará com pelo menos dois grandes vilões. E sim, no caso eu tô me referindo ao tirano da Terra Oca, conhecido como Scar King, e também o Shimu, que basicamente é o mascote de gelo do macaco gigante. É bem verdade que o marketing da sequência ele tá muito mais focado no primata gigante de pelos laranjas, dando a entender que ele é o grande responsável pelos acontecimentos que a gente vai ver ao longo do filme. E isso muito provavelmente se deve ao fato que, pelo menos de acordo com os vazamentos, o Shimu ele não seria exatamente do mal, e sim estaria sob o controle do vilão. Bom, de qualquer forma, eu acredito que dava para explorar um pouco mais esse titã que vai estar presente em The Empire. Afinal, a gente tá vendo que ele é extremamente poderoso. Até porque a gente não tá falando de qualquer criatura, pessoal. É uma criatura maior até mesmo do que o próprio Godzilla, além dele possuir a capacidade de congelar todo o planeta quando tiver vontade. Mesmo assim, tudo que tínhamos visto até o momento sobre o Shimu foi ele apenas abrindo os olhos lá naquele covil escuro lá do Scar King que os primatas gigantes vivem. Além dessa cena, a lagartixa de gelo ela também é mostrada muito rapidamente em pequenos trechos do segundo trailer lançado. Só que em nenhum momento a gente consegue ver claramente a sua aparência dentro do trailer. Bom, pelo menos até essa última terça-feira, aonde tivemos o surgimento de mais um teaser trailer, aonde o Shimu aparece lutando contra o Godzilla na cidade do Rio de Janeiro. Agora dá pra ver claramente o formato do rosto desse titã, enquanto o Rei dos Monstros balança a sua cauda e acaba derrubando alguns prédios. Sobre a diferença de tamanho entre eles dois, nessa cena acaba ficando claro pra gente que o Shimu é um titã bem maior que o Godzilla, e isso faz com que o Rei dos Monstros precise de muita força pra conseguir, golpear e até mesmo segurar o seu oponente de qualquer forma que der pra ele. Então realmente, pessoal, vai ser interessante acompanhar essa luta em The Empire, já que esse vai ser o maior adversário que o Lagartão Atômico já enfrentou em todo o Monsterverse. Além dessa cena no teaser, a gente também consegue ver umas que contêm outras partes bem interessantes. Uma delas é essa na qual o Kong aparece olhando muito para o alto diante a um brilho incandescente. Esse é justamente o momento em que o gorilão ele estará frente a frente com o Shimu pela primeira vez, e já dá pra ver o temor que o gorilão ele vai sentir ao ver essa criatura. Mas o que chama realmente a nossa atenção, pessoal, é que apesar do Kong ele ter quase que a mesma altura do Godzilla, nessa cena ele está olhando bem mais pra cima. Isso faz a gente imaginar que talvez o Shimu ele possa até mesmo ficar erguido sobre duas patas e assim ficar ainda maior do que a gente imagina. Ó, se esse for o caso, vai ser bacana demais a gente ver isso daí, a diferença de altura entre esses dois monstros. Já que em uma outra parte desse mesmo teaser, a gente consegue ver o Scar King lutando contra o Kong. Dá pra ver que o gorilão ele tenta acertar o seu oponente com o seu machado ancestral, mas acaba apenas cravando ele no chão. Isso porque, se olharmos frame a frame, dá pra notar que o Scar King ele usa toda a sua agilidade para dar um mortal para o lado e assim desviar do golpe desferido pelo Kong. Em seguida, o vilão aparece usando o seu chicote na batalha, fazendo com que a lâmina que fica na ponta faça um tipo de corte no peitoral do Kong. Lembrando, pessoal, que pelo menos segundo alguns vazamentos, essa lâmina seria na verdade um tipo de cristal usado pelo tirano da Terra Oca para ele ter controle sobre o Shimu. E isso até parece ter sido mostrado bem rapidamente em uma outra cena de um outro teaser que, adivinha só, saiu no mesmo dia. Caso eu tô me referindo a esse momento aonde deve ocorrer aquela batalha lá no Rio de Janeiro. Dá pra ver que o Scar King tá segurando o cristal na ponta de seu chicote e aponta ele na direção de algum titã que não é mostrado. Muito provavelmente essa criatura é justamente o Shimu, e o mesmo precisa direcionar o seu cristal para manter o controle sobre a lagartixa gigante de gelo. Voltando agora para um outro momento da trama, esse teaser nos mostra um pouco da dificuldade que o Kong terá para se salvar após enfrentar os vilões do filme. Até o momento a gente tinha visto apenas a parte na qual o gorilão ele luta contra eles lá dentro daquele covil da Terra Oca, mas não ficou claro pra gente como é que ele vai escapar dessa situação. Até porque sabemos muito bem que o Kong ele não seria capaz de sair vencedor desse combate. Então a grande dúvida que acabou ficando é de que forma ele vai continuar vivo. Nesse teaser a gente tem meio que a resposta pra isso. Apesar de que não é nada que a gente fã já não pudesse imaginar que seria dessa forma. Aparentemente o que o gorilão vai fazer é simplesmente meter o pé.
Pois é, isso mesmo. O Kong vai fugir do campo de batalha e, ao que parece, ele não vai ser capaz de enfrentar sozinho o Scar King e o Shimu. Pelo menos essa é a impressão que acabou ficando pra gente após ver esse teaser, na qual a gente acaba vendo outros gorilas gigantes, seguidores do Scar King, perseguindo o Kong. Primeiro, o teaser mostra eles observando de longe o Kong fugir e logo em seguida começa a grande perseguição. Dá até pra notar que um desses servos do tirano da Terra Oca, ele possui um tipo de lâmina em uma das suas mãos e está bem perto de acertar o Kong com ela. Entretanto, o nosso gorilão parece que conhece muito bem o território e acaba atraindo os perseguidores até uma armadilha no chão. Nesse momento, a gente vê que aquele que estava com uma lâmina na mão, ele acaba caindo em um grande buraco escondido no solo, que aparentemente era uma armadilha desenvolvida pelo próprio Kong para ficar auxiliando ele nas suas caçadas matinais. É bem verdade que essa cena dos servos do Scar King perseguindo o Kong, ela poderia ter sido até mesmo antes do gorilão entrar lá no covil da Terra Oca. Entretanto, pessoal, eu acredito que faz mais sentido que esse momento ele aconteça após o Kong ser derrotado pelo Shimu e ter decidido fugir. E eu digo isso principalmente pelo fato do braço do Kong aparentar estar machucado durante essas cenas. E, adivinha só, ele também não tá mais com o machado ancestral que ele fica sempre carregando. Então provavelmente o Scar King mandou seus servos irem atrás do gorilão para impedir que ele fugisse. Mas mesmo com um dos seus braços totalmente imobilizado, o Kong vai conseguir despistar eles. A parte seguinte desse momento deve ser justamente aquela cena que foi mostrada pra gente nos outros trailers, na qual o Kong ele aparece deitado, visivelmente cansado, até que a Gia acaba encontrando ele e estica suas mãos até o gorilão. Nessa parte eu acredito que o Kong tava ali apenas descansando, né, pessoal, porque ele fugiu do Scar King, tava muito cansado. Então, obviamente, após esse momento ele estaria prontinho para receber a sua luva biônica que vai auxiliar ele nas próximas lutas. De qualquer forma, pessoal, não deixa de ser curioso o fato do Kong ele ter decidido meter o pé daquele covil antes que acabasse perdendo a sua vida. Isso acaba só mostrando pra gente que o gorilão não é bobo nem nada não. Até porque ele é um titã alfa e orgulhoso, ele queria continuar lutando, só que ele percebeu que as chances dele vencer não eram existentes. É só a gente lembrar, por exemplo, lá do primeiro encontro que ele teve contra o Godzilla lá no último filme. Naquele momento, o Kong ele havia levado a pior. Só que em vez dele levantar e continuar a luta lá contra o Godzilla, o que ele fez? Ele continuou deitado lá no porta-aviões para enganar o Godzilla, meio que ele se fazendo de moço naquele momento. Esse lado estratégico do Kong é o diferencial dele perante outras criaturas. Ele vai se mantendo vivo para que assim no futuro ele consiga derrotar de uma vez por todas esses seus inimigos. Mas agora, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, curtiu ver mais detalhes sobre a aparência do Shimu em The New Parry? Acha que ele vai ter uma grande vantagem por conta do seu tamanho? E o que você achou sobre isso, do Kong tá fugindo do covil do Scar King? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!